O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, O Cristo Consolador, pelo expositor Alan Souza, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui pelo Grupo Espírita Amadeu Ferretti. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer a nossa prece antes de começarmos a nossa palestra. Senhor Jesus, mestre amigo, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por mais esse dia, agradecer pelas oportunidades que nos são concedidas e principalmente, Senhor, agradecer pela vida, pela oportunidade única de aqui estarmos para buscarmos a nossa evolução. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, mantendo sempre a nossa fé acesa, na certeza de dias melhores. Que esses momentos que passaremos juntos possam ser de reflexão, de aprendizado, mas sobretudo de esperança para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nosso tema hoje, nesse mês, inclusive de dezembro, especial do nosso aniversariante, é o Cristo Consolador. Está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia, na verdade, esse capítulo lembrando da questão do jugo leve, né? E até para a gente não perder a riqueza das palavras, a gente vai fazer essa pequena leitura desse item, né, do jugo leve, para a gente lembrar bem desses ensinamentos. E ele diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Está registrado em Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Então, Jesus nos faz o convite para que a gente possa estar com Ele. E muitas vezes nós queremos estar, mas não estamos, de fato. E Ele nos assegura, Ele sempre nos assegurou que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dificuldades, mas que se nós estivéssemos juntos do Cristo, nós conseguiríamos superar todas essas dificuldades, transcender todas essas barreiras que nós enfrentamos no dia a dia. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse item que ele vai falar, né, do Cristo Consolador, ele vai nos lembrar sobre uma coisa fundamental que o Espiritismo nos traz, que é o quê? A fé no futuro, né? A certeza de transformação, de mudança, de que tudo é passageiro. E aí, quando nós falamos de fé, nada melhor para que a gente possa falar do assunto que exemplificar. Então nós vamos lembrando de histórias, e principalmente de personagens, inclusive da época do Cristo, que nos inspiram para que hoje nós possamos também colocar no nosso dia a dia essa fé. E o primeiro que me vem à cabeça é Jó. Embora Jó seja muito conhecido pela paciência, onde nós utilizamos aquela expressão, né, tem que ter paciência de Jó, mas o Jó, ele tem um testemunho sobretudo de fé, de esperança, daquele que confia em Deus e que não desanima, e que nós precisamos muito, sempre precisamos disso no nosso dia a dia e principalmente agora nos momentos que estamos vivendo. Então a história de Jó é mais ou menos assim. Ele era como se fosse um fazendeiro, tinha muitas propriedades, tinha empregados, tinha uma vida boa, uma vida tranquila e muitas posses. Tinha uma família numerosa também, com os seus 10 filhos, sua esposa, e vivia feliz nesse local. Até que um dia a sua propriedade foi invadida por assaltantes que assassinaram todos os seus funcionários, roubaram todos os seus animais, enfim, tudo aquilo aconteceu muito rápido e eles foram embora. E naquele mesmo dia, um vento que soprou de um local diferente derrubou a casa central da onde eles moravam, e os seus filhos, todos os filhos, vieram a morrer.
Só ficou ele e a esposa, e ele não tinha mais nada. Imagina, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo agora essa mensagem, isso acontecer na sua vida, num dia só, a gente passar por tudo isso. Como será que nós reagiríamos diante dessa situação? Será que nós perceberíamos que o jugo é leve, o fardo é suave? Será que teríamos essa confiança em Deus? São coisas para nós refletirmos. Todos nós somos seres humanos em busca da evolução e do crescimento. Nós ainda fraquejamos, mas principalmente temos que ter a certeza de que nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sozinhos. Então Jó, nesse momento, em vez de blasfemar contra Deus, de reclamar, de se revoltar, que talvez seria uma atitude muito comum, possivelmente nós teríamos, ele se ajoelha e começa a orar a Deus, pedindo forças, pedindo proteção, para que ele pudesse se reerguer daquela situação. O tempo passa e Jó adquire a temível lepra. A sua esposa o abandona nesse momento, porque, afinal de contas, agora eles não tinham mais nada, a dificuldade financeira, não tinham muito mal o que comer, e agora ele também estava doente. E a lepra, como vocês sabem, na época, ela era uma doença que era contagiosa, não tinha o tratamento adequado, então ela também corria esse risco, e ela nesse momento o abandona. Então Jó experimenta a sensação de estar sozinho fisicamente naquele momento. E a importância de vez ou outra nós estarmos sós, até para fazermos as nossas reflexões. E nesse momento, quando está você e Deus, é o momento que você entrega a sua vida em Deus, e a fé é essa entrega, né? É a confiança. É muito importante isso, a gente confiar. E é interessante quando a gente fala dessa confiança na justiça de Deus, porque vez por outra nós confiamos a nossa vida, que acredito seja o seu bem mais precioso, a pessoas desconhecidas. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em confiar em Deus, em ter essa certeza? Quer ver um exemplo onde nós confiamos a nossa vida em pessoas desconhecidas? Quando você pega um ônibus, por exemplo, vai fazer uma viagem, você está confiando a sua vida na mão daquele motorista que está conduzindo o ônibus. Quando você vai fazer uma viagem de avião, você confia 100% que o piloto vai saber fazer com que aquele avião decole, que ele faça o seu voo e que ele pouse em segurança e que nada vai acontecer com você. Mas você está confiando plenamente nele. Se você é submetido a uma cirurgia, por exemplo, e o médico que vai te operar, você está confiando a sua vida na mão dele. Então, vez por outra, nós confiamos a nossa vida, nosso bem mais precioso, nas mãos de pessoas que nem conhecemos, ou que conhecemos muito pouco. E por que a dificuldade de confiar em Deus? Então Jó dá esse testemunho, voltando à sua história. Ele segue adiante, não reclama, e ele reconstrói a sua vida, mesmo sozinho. E ele depois conhece uma nova pessoa, se casa, e segundo a história, ele tem mais 10 filhos, né? Mas o mais importante disso é que ele reconstruiu a sua história. Ele não desanimou, ele não ficou triste, ele seguiu adiante. Aí você está me ouvindo aí de repente assim, mas isso não é fácil. Realmente, meus amigos, não é fácil, mas não é impossível de fazer. E não estamos querendo dizer aqui que vez por outra a gente não pode ser abatido por uma tristeza, assim, por uma dificuldade. Todos nós somos seres humanos, isso faz parte. Mas essa tristeza não pode ficar muito tempo dentro de nós. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Essa filiação, essa herança divina é fundamental para a nossa vida. Não se perca em relação a isso. Tenha essa certeza. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar com as maiores dificuldades. Você pode olhar para o lado e não ver ninguém. Mas Deus, Ele jamais abandona seus filhos. Essa é uma certeza única que nós temos. Mas voltando aqui sobre o jugo leve, sobre tudo isso que nós estamos refletindo, a questão da fé, né? Porque ele explora muito nesse item a importância da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Citei aqui o Jó, mas eu lembro também de um personagem feminino da história chamada, que em algumas traduções é conhecida como Débora, mas ela ficou mais conhecida como a mulher hemorroíça.
uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo há mais de 10 anos. Só para a gente ter uma ideia e se situar, o sangue para o povo judeu é algo extremamente impuro. Essa mulher, ela teria que ficar reclusa durante muito tempo. E ela passou boa parte da vida dela assim, porque se ela fosse vista na rua e fosse percebida que ela estava com sangramento, ela poderia inclusive ser apedrejada. Então, quando eu falo tudo isso, é só para a gente se situar no contexto da vida dessa mulher. O que ela passou, as dificuldades, não poder ter o contato social, não poder se relacionar com as pessoas, né? Não foi fácil a vida dela. Até que um dia ela ouviu falar no nosso querido Mestre Jesus, que hoje nós estamos aqui falando dele, reverenciando nesse mês de dezembro o seu nascimento. Então, ela tinha certeza que se ela tocasse simplesmente nas vestes do Cristo, ela ficaria curada da sua enfermidade. Então, ela foi até um local onde ele passaria. Só que para ela fazer esse movimento, ela teria que ter todo um cuidado, porque, como dissemos, ela não poderia ser pega em público com esse fluxo sanguíneo. Então, segundo algumas traduções que contam essa história, dizem que ela vai se arrastando e em todo lugar que Jesus passava era multidão. Então ela vai se abaixando pelo meio da multidão. Com certeza essa mulher foi pisoteada, foi chutada, enfim, mas ela conseguiu, enfim, tocar nas vestes do Cristo. E nesse momento, nessa belíssima passagem, Jesus para tudo no meio daquela multidão e vira para Pedro e diz: alguém me tocou. E Pedro ainda diz assim: mas Senhor, como saber quem te tocou? A multidão te comprime, te espreme? São tantas pessoas. E Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. E então a mulher se apresenta já curada da questão do fluxo sanguíneo e se apresenta como ela que tivesse tocado nas vestes do Cristo. Meus amigos, para ter uma atitude dessa, é preciso ter fé e principalmente a confiança de que Deus está atuando e que nada daria errado naquele instante. Ela se entregou completamente naquele momento. E ela tinha certeza que na presença do Cristo ela ficaria curada. Então, são exemplos como esse que nos estimulam diante das dores, diante das dificuldades que nós passamos na vida, que nós possamos confiar no Cristo e confiar em Deus, ter essa certeza em nossos corações que nós jamais estamos desamparados e perdidos. E principalmente fazer o movimento, porque a fé é um processo dinâmico, é um processo ativo. Não se tem fé sentado numa cadeira, não se tem fé de braços cruzados sem movimentar. É preciso sim ter o sentimento, mas é preciso ter ação, é preciso se movimentar diante de tudo isso. E então fica aquela pergunta, né? Como anda a nossa fé e a nossa confiança em Deus? Como anda a nossa fé no nosso país, no nosso semelhante, na nossa família? Nós estamos vivendo um ano atípico, né? 2020 entrará para a história da nossa vida, de todos nós que estamos aqui encarnados nesse mundo. Porque foi um ano de muitos desafios, muitas perdas, mas também um ano de aprendizados para todos nós. E o ano que virá, nós ainda não sabemos ainda o que nos espera. Mas existe uma certeza em tudo isso, que Deus não desampara nenhum dos seus filhos e que Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, está no comando dessa embarcação. Então, se nós confiamos em Deus e nós confiamos em Jesus, por mais que a situação esteja nebulosa, você olha para o céu e diz: meu Deus, está caindo tempestade, está trovejando, né? O sol parece que não vai voltar a brilhar, mas ele volta a brilhar, porque no comando de tudo isso existe um Espírito que foi o ser mais perfeito que passou na Terra, o nosso modelo e guia, como diz lá no Livro dos Espíritos, que é Jesus Cristo. Então tenhamos essa certeza em nossos corações. E aí, nesse mesmo item do Cristo Consolador, ele vai falar do Espiritismo, né? E a grande contribuição que o Espiritismo pode dar para que a gente entenda todas essas coisas e para que a gente conforte e console os nossos corações, chama-se reencarnação. A certeza de que a vida continua. Então, aqueles que nos
que partiram antes de nós, aqueles que nós sentimos a dor da saudade, nós um dia poderemos nos reencontrar com todos esses amores, graças à questão da reencarnação. E a reencarnação que explica tantas coisas para todos nós, tantas as anomalias, né, as dificuldades, as nossas aflições, aquilo que é dessa existência, mas aquilo que às vezes nós trazemos de existências anteriores. Então tudo isso aí a reencarnação vai explicar para nós. Mas, nesse mesmo item, ele diz que existe uma condição para esse jugo leve, o fardo é suave. Ele coloca uma condição lá. Depois vocês leiam com calma lá o item do Evangelho, mas ele vai falar que existe uma condição, e essa condição para levar a felicidade. E que condição é essa? Por que será que ele cita essa condição? A condição, segundo ele, é que a gente possa praticar a lei de Deus, seguir as leis de Deus. E o que seria então seguir essas leis de Deus? Bom, no Livro dos Espíritos tem uma parte que é chamada das leis morais, que são várias leis, né? E uma dessas leis é a lei que inclusive é a primeira que abre o capítulo das leis morais, é a lei divina ao natural. Então é essa lei de Deus. E ele diz mais ou menos assim na primeira pergunta, que o homem ele é feliz quando busca se aproximar das leis de Deus, e ele se torna infeliz quando ele se afasta dela, né? Então, quando a gente está falando aqui agora, nesse momento de felicidade, e que ele diz que a condição para ter esse jugo leve, o fardo suave, é praticar, estar próximo das leis de Deus, a gente consegue entender isso. E aí surge um conceito mais amplo, né? O que seria essa felicidade? Será que a felicidade está voltada somente às questões materiais? A gente sabe que nós vivemos no mundo material, então seria uma hipocrisia eu vir aqui e dizer para vocês, não, o material não é importante. Não, ele é sim. Nós estamos no mundo material, mas ele não é o suficiente, ele não é tudo que vai trazer a nossa felicidade. É óbvio, nós precisamos do nosso trabalho para nos manter, pagar as nossas contas, ter o nosso lazer, se alimentar, enfim, todas as questões que a gente precisa por estarmos no mundo material. Só que, e o lado espiritual? Hoje em dia, então, cada vez mais as pessoas estão necessitadas disso. Quantas pessoas, às vezes, têm uma boa condição financeira, têm poder, inclusive, mas se encontram tristes, se encontram amarguradas, porque o interior conta muito. E lá dentro, ela não se encontra feliz. Então, para ilustrar essa questão de felicidade, eu lembro da história do Marcelo. Marcelo era um rapaz muito pobre e ele se namorou com uma menina, né? Ela era muito bonita, eles se gostavam muito, mas tinha um problema. Ela gostava muito de dinheiro, ela queria uma situação boa para a vida dela. E ela até gostava do Marcelo, achava ele bonitinho e tal, mas ele era pobre, né? Então ela não pensava em nenhum momento casar com ele. E o sonho dele era casar com ela. Então semanalmente ele jogava na loteria, porque ele tinha certeza que se ele ganhasse o dinheiro e ficasse rico, ele podia pedir ela em casamento. E assim passou muito tempo, ele tentando, até que um belo dia, numa tarde de sol, num sábado, para na casa dessa namorada dele um carro importado, belíssimo. Desce um homem muito bem arrumado, com as melhores roupas, perfumado, que no primeiro momento ela nem o conheceu. Quando ela viu, era o Marcelo. E o que tinha acontecido com ele? Bom, finalmente Marcelo tinha ganhado na loteria e estava rico. E agora estava ali na porta dela para pedi-la em casamento. É óbvio que ela aceitou, lógico, porque ela já gostava e o amava, mas a condição só que não permitia, na visão dela, é que ele não tinha dinheiro. Então agora todos os problemas estavam resolvidos. E Marcelo tinha a certeza que ele seria muito feliz, porque agora ele era rico, porque ele não queria ser pobre. Então eles se casaram. E de fato, nos primeiros anos do casamento foram muito felizes. Quantas viagens, quantos passeios, a casa tão sonhada, aquela mansão, carros importados, festas, recebendo os amigos. Mas depois de um tempo, passado alguns anos, ele já com alguns filhos, e num dado momento ele se sentiu numa mesma tarde de um sábado ensolarado, ele na sua mansão, e ele estava sozinho. A sua mulher, devido à questão do dinheiro e o poder que subiu à cabeça, se entregou totalmente às questões das futilidades.
e só queria saber de gastar e comprar e somente de questões materiais. Já nem mais ligava tanto assim para Marcelo. Os filhos começaram a crescer, se tornaram adolescentes, rebeldes, que não respeitavam ninguém, volta e meia e eram parados em delegacias, se envolveram com drogas, enfim, tantas coisas aconteceram. E depois de passado muitos anos, Marcelo sentado na sua mansão, naquela tarde, olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu que o dinheiro não deixava ele feliz como ele imaginava. Não trouxe a felicidade tão esperada. Então, meus amigos, o que eu estou querendo compartilhar aqui nesse momento é que ele é importante, mas ele não vai trazer a nossa felicidade. Se fosse assim, casos como a gente, infelizmente, no Rio de Janeiro observa, de empresários, como um na Barra da Tijuca, há um tempo atrás, que se matou a esposa e matou os filhos por causa de um revés financeiro. Tinha boa situação, mas as coisas mudaram. Então, aí o que a gente percebe muito nos dias de hoje é que a nossa resistência à dificuldade, à dor, é muito pequena. Então, mal vem uma situação e às vezes, e aqui nós não estamos julgando, mas aí a gente desiste, né? Ou desiste de viver, ou entra no desespero. Então, assim, nas nossas preces, que nós possamos pedir a Deus que a nossa resistência à dor, que a nossa resistência aos revés, às dificuldades, possam ser mais fortes. E aí entra exatamente o início, que foi a fé, né? A importância da gente se fortalecer, da gente ter essa certeza dentro dos nossos corações. E óbvio que quando ele fala da lei de Deus, ele vai lembrar do amor e da caridade, né? O amor que, como disse o Cristo, que cobre a multidão de pecados. O amor que levou Abigail a falar para Paulo: lava os teus olhos no lago do amor. E ela dizia para ele: você verá até mesmo qualidade nos seus adversários se colocar o amor na frente. A grande dificuldade é que a gente não consegue colocar esse amor. Ou o nosso amor hoje ainda é um amor muito egoísta, um amor muito de apego, um amor muito de interesse. Ou seja, eu faço para você esperando que você faça de volta para mim. E esse não é o objetivo. Como diz Hermâncio Dufour no livro Laços de Afeto, nós deveríamos amar pela alegria de amar, pelo prazer de amar, amar por amar. Ela diz que o fato de amar já nos traria benefícios. Se vai vir de volta, vai ser bom, mas se não vier também, nós já deveríamos ficar felizes pela oportunidade de amar. Então que a gente possa colocar em prática esses sentimentos do amor, da caridade, se aproximar das leis de Deus, entender os desígnios do Pai, não se revoltar contra as situações, porque quando a gente se revolta não resolve nada, né? A gente só fica amargurado, chateado, fica uma pessoa que fica reclamando de tudo, e isso não adianta de forma alguma. Mas o Cristo nos deixou mensagens muito importantes, como por exemplo, ele dizia assim, e às vezes a gente não entendia, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como que a gente vai entender isso? Como alguém pode ser feliz, né? Bem-aventurado, feliz, por sofrer? Né? E a gente percebe isso que como um consolo, porque primeiro entra a reencarnação, como a gente falou, porque muitas situações nós só vamos entender depois. Se a gente tiver o olhar somente material dessa existência, a gente não entende. A gente não entende essa afirmativa de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se a sua vida foi só de dor e de amargura, se você não teve momentos, se bem que eu convido você a refletir e pensar, porque sempre a gente tem algum momento de coisa boa. Sempre acontece alguma coisa boa. O problema é que às vezes a gente fica focado muito no negativo. Mas vamos pensar numa pessoa que só teve dificuldade, né? Então, se ela vê somente essa existência, ela realmente não vai entender isso. Mas o consolo, né, é de que a vida continua. E mais ainda, quando ele diz sobre essas bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: o objetivo do sofrimento. Por que a gente sofre? Né? Qual é o objetivo do sofrimento? E aí é importante lembrar o seguinte: não quer dizer que nós precisamos sofrer o tempo todo. Vamos separar aqui uma coisa da outra, assim, bem rapidamente por causa do nosso tempo. Às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada. Elas acham que, não, minha vida tem que ser de dor e sofrimento. Não, a sua vida não precisa ser de dor e sofrimento o tempo todo. Mas ainda, devido à nossa invigilância, os nossos erros, a gente ainda sofre, né? Mas não precisa ser o tempo todo. Então é bom sempre esclarecer isso, porque às vezes a pessoa acha
que tem que ser sempre dor e sofrimento. Aí assume aquela posição, eu sou pecador, isso e aquilo, né? Essa posição não resolve nada também, é a síndrome do coitadinho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa aquilo que você fez, o que importa é daquilo que você pode fazer daqui para frente. Isso é que é o olhar otimista e o olhar positivo e de quem tem fé. Porque o que passou, meus amigos, nem Deus, que é a inteligência suprema, pode voltar atrás. Não dá para rebobinar e voltar lá atrás no passado. Não dá. Isso não tem como a gente fazer. Agora, o que eu posso fazer daqui para frente, isso cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Nós podemos modificar essas situações. Então, Jesus, esse nosso aniversariante do mês, ele é esse médico das almas. Ele é o que traz o remédio. Lembrando sempre que ele também dizia para nós que a nossa fé é que nos curou. Citei o exemplo de Jó, citei o exemplo da mulher hemorroíça, mas, sobretudo, esses espíritos e tantos outros que passaram pela Terra, e talvez você, a esse seu vizinho, alguém próximo que você conheça, que tenha um testemunho na área da fé nesse sentido, todas essas pessoas, elas têm um mérito da sua ação. Então, por isso que o Cristo falava, tua fé te curou. Por isso eu disse aqui de movimentos. É preciso que a gente se movimente. Porque quando você quer alguma coisa, o que você faz? Você fica parado? Quando você deseja muito alguma coisa, você se movimenta. Isso do ponto de vista material. A mesma coisa é para o ponto de vista espiritual. Então, se nós nos percebemos, e essa época de final de ano é bom, porque às vezes a gente para analisar algumas coisas, se nós nos percebemos intolerantes, impacientes, preconceituosos, o que a gente pode fazer em relação a isso para mudar? Que estratégias eu vou buscar? Que pensamentos eu vou ter em relação a essa situação? Então, muito importante isso. Jesus é esse médico das almas, aquele que vem trazer o consolo. E lá no final do Evangelho, ele diz assim, por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Está lá no final desse capítulo, no capítulo 6, que por toda parte, junto de cada lágrima, ele, Jesus, esse jardineiro divino, que espera que nós, enquanto sementes que já fomos lançadas, possamos brotar e dar frutos, e belos frutos. Esse médico das almas que vem nos consolar, que vem trazer esse remédio, o alívio para as nossas dores. Ele nos consola, ele nos traz esperança e nos traz alívio para os nossos corações. E eu queria, para encerrar aqui a nossa conversa, ter uma música chamada Quando Eu Penso em Jesus, que eu acho ela muito bonita. Fiquem tranquilas que eu não vou cantar, porque senão vocês vão embora antes de acabar a transmissão, né? Então, mas eu queria apenas, vamos dizer assim, recitá-la aqui nesse momento, antes da gente fazer a nossa prece para encerrar. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, né? Antes, até para a gente não perder o clima, agradecendo a oportunidade a todos aí do Grupo Espírita Amadeu Ferretti pelo convite. Deixo aqui o meu abraço da nossa casa, né? Do Centro Espírita Luz e Verdade, desejando a todos vocês força, fé e coragem para esses momentos. Um bom Natal para toda a família aí do GEAF e que, principalmente, né, vocês não esqueçam nunca do aniversariante mais ilustre que a Terra teve, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa noite, depois do seu nascimento, não houve mais nenhuma noite igual na face da Terra depois da noite que Jesus nasceu. Então que Jesus possa fortalecer todos vocês aí. Deixo o meu abraço, meu carinho e agradeço pela oportunidade de aqui estar com vocês nesse momento. Então, antes da nossa prece, essa música, né? Quando eu penso em Jesus, que diz assim: toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende dentro do meu peito. Toda vez que sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo pareço flutuar. Quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo e me elevando, transcendendo as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e o meu sorriso não demora a despontar. Quando eu penso em Jesus,
só quero amar. Depois dessa belíssima mensagem, dessa canção, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e principalmente a Jesus, esse aniversariante desse mês, esse mestre, que com certeza está conosco em todos os momentos, nos inspirando, nos trazendo calma. E como disse a canção, que nós possamos pensar mais nele, pois quando pensamos no Cristo, nossa alma se acalma, nós sentimos paz, nós sentimos amor. Que possamos perceber na natureza que Deus nos oferece, na beleza de uma flor, nas ondas do mar, na beleza de uma montanha, no nascer ou no pôr do sol. Que o arquiteto do universo, que Deus nosso Pai, nos mostra a cada dia. Que nós possamos sentir essa beleza que traz paz, que traz amor. Que o Senhor nos abençoe e que Jesus esteja conosco hoje, agora e por todo sempre em nossa vida, reforçando a nossa fé, na certeza de que dias melhores estarão por vir e que o sol voltará a brilhar em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 14 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, pelo expositor Leonardo Braga, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!